Carvalho, psicóloga e pedagoga, professora universitária por algumas décadas e atualmente me encontro aposentada, mas atendendo no consultório de psicologia online. Eu tenho gravado alguns vídeos sobre os principais transtornos mentais, né, aos quais nós, seres humanos, somos submetidos ao longo da vida e eu me ative durante alguns vídeos falando sobre as doenças psicossomáticas, a correlação dessas doenças com os transtornos emocionais, transtornos mentais, alguns até transtornos psiquiátricos. Então, dando continuidade, vou começar hoje com uma série já que eu me propus a fazer um canal que fala da psicologia no cotidiano, prática no dia a dia, e fazendo uso da minha experiência como profissional da área, eu creio poder ajudar algumas pessoas, que seja uma estiver se beneficiado, já terá valido a pena, né? Então, veja, hoje a gente vai começar uma série que se chama Como Conviver com. Aí você pode colocar todos os transtornos que você conhece e todas as doenças mentais que você conhece. É óbvio que o objetivo aqui não é fazer nenhum atendimento psicológico, nada disso. É apenas, mirando nos exemplos, dar um caminho, dar uma alternativa, colocar uma dúvida que seja, para que ela pudesse ser esclarecida, pesquisada e compreendido. É mais ou menos esse o caminho, é mais ou menos essa a intenção. Hoje a gente vai começar com um probleminha que seria mais comum do que nós pensamos, que é a questão da depressão. Então eu coloquei como conviver com uma pessoa depressiva, como conviver com um deprimido, uma deprimida, seja essa pessoa seu filho, sua criança, seu adolescente, seu esposo, esposa, pai, sua mãe, enfim, seu patrão. É a convivência, é o cotidiano, é o dia a dia. Então a gente conhece algumas características da depressão. Grande parte das vezes a gente imagina que é uma pessoa triste, cabisbaixa, chorosa, que não gosta de contato social, nem com os familiares, menos ainda com as pessoas de fora da família. São pessoas mais introspectivas, né? E quando ela chega num grau mais profundo da depressão, na maioria das vezes é aquela lista, né, de características que você já conhece, né? A questão do humor rebaixado, a alimentação, ou come demais ou come de menos, dorme o tempo todo ou não consegue dormir, tem questão de insônia, né? Fica vários e vários dias sem cuidados pessoais, né? De higiene pessoal, não gosta de tomar banho, escovar dente, levantar da cama, né? Às vezes nem levanta da cama. Esse é o grau mais profundo e é mais gritante. Então, a maioria das pessoas, quando chega nesse nível, é o nível de alerta. Aí, opa, vamos tomar providências, vamos levar fulano para o médico, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Na maioria das vezes também, esse indivíduo ele não procura ajuda, ele não aceita ajuda. E quando chega até um especialista, que seja no consultório, no hospital, é porque as questões emocionais ou mentais já estão profundamente enraigadas no próprio corpo, no próprio organismo. Às vezes por anorexias, às vezes por obesidade mórbidas e por aí vai, sempre um curso ou outro, né? Então, esses seriam os traços básicos de conviver com pessoas assim. Aí você me pergunta, mas Vera, como é que a gente faz para ajudar alguém que não aceita ajuda? Mesmo que esse alguém seja a pessoa que a gente mais ama. Sim, primeiro ponto, a gente tem que entender que essa pessoa está doente, ela está enferma. Então, a ajuda tem que ser, às vezes, por outras vias, né? Quando a gente é muito bom de lábia e consegue convencer aquela pessoa, no caso da criança, mais da criança e do adolescente, porque ainda, teoricamente, está sob o jugo dos pais. Então, é mais fácil pegar na mãozinha dele
dele, ele levar até o médico, fazer a consulta, ficar sentadinho ali do lado, ouvindo tudo que o médico especialista está falando. É um pouquinho mais fácil. Aí, se for o psiquiatra, ele vai fazer algumas perguntas e vai medicar. E aí você volta para casa, começa a fazer a medicação. E conselhos de conduta que normalmente os profissionais, né, conseguem passar para você, é aqueles teóricos que você vai encontrar aí só dá um Google e você vai encontrar. Uma das coisas que eu acho muito interessante realmente que é fundamental é fazer o acolhimento, ouvir essa pessoa quando ela quiser falar, ter paciência, segurar a língua para não falar. Isso é besteira, isso é frescura, daqui a pouco passa, esse é problema da tua cabeça. Claro que é, senão não seria uma doença ou um transtorno mental. Né? Mas então o que você precisa ter, gente? Isso vale para todas as outras comorbidades que são inerentes ao processo depressivo. É a paciência. Paciência quando ele te agredir. Sim, o depressivo também te agride. Ele pode ter lampejo de intolerância, agressividade. Se deixar, ele te bate. Ele te agride verbalmente. Você tem que respirar, contar até 10, sair de perto, tá? Esperar a raiva dele passar e esperar a sua paciência se abrandar para que você possa retornar e, se for o caso, retomar. Porque na depressão, a gente precisa entender uma característica básica de desistência das coisas boas da vida. Desistência ou falta de capacidade de sentir prazer nas coisas básicas que anteriormente a pessoa sentia. Tipo, levantar, tomar um banho, escovar os dentes, ouvir uma música, curtir a música, gostar de curtir na música, dançar, cantarolar, dar um sorriso para alguém, uma pessoa que está próxima, a pessoa que ela ama. Essas são as coisas básicas, né? Elementares, fundamentais, que as pessoas normais conseguem encarar dia a dia. Quando as pessoas deixam de sentir esses pequenos prazeres, ela perde a vontade, literalmente, de estar vivas. É por isso que muitos profissionais alertam para o perigo, né? O perigo do deprimido tentar contra a própria vida. Infelizmente, um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, né? Não duvidar das palavras, não duvidar das frases, não zombar das frases do tipo minha vida não tem mais sentido, não quero mais ver, tomara que amanheça morta amanhã, etc. São falas muito frequentes das pessoas que não sentem mais o pulsar da vida, mesmo que o corpo esteja saudável ainda, né? Porque dependendo do tempo que a pessoa fica no processo depressivo, o corpo também vai sofrendo as consequências. Por isso que é tão importante ter essa paciência, acreditar na dor do outro, tentar ajudá-lo na melhor forma. Um amigo seu, tenha paciência, escute, só escute, não precisa falar nada, né? Por mais absurdas as coisas que eles falam, que a gente sabe que falam. Se for um familiar, um ente querido, mais ainda, mais paciência para ouvir, para, durante o dia, buscar alguma atividade ou sugestões de coisas que antes eles gostavam e que passaram a desgostar. Percebe que são pequenas coisas, né? Mas que são fundamentais, porque ninguém sai de uma depressão sozinho, sem a ajuda de ninguém. Que seja a ajuda de um estranho, né? Uma palavra, uma frase, um abraço de um estranho que nunca tenha visto a pessoa, isso pode ajudá-lo a recuperar o vício, recuperar o desejo de continuar a vida. É uma coisa bem, bem sutil, mas é importante que nós saibamos. Tem cura e não demora muito a cura. A grande maioria das vezes ela começa, se for o caso, né, de um processo mais profundo, a medicação inicialmente é muito importante, que eu sempre dou esse exemplo, né? O psiquiatra é importante nas doenças mentais, mas ele não deve ser encarado, né, como a salvação do mundo, porque o psiquiatra, ele medica. E os remédios, literalmente, são as cordas que são jogadas dentro do poço, para o deprimido lá de baixo alcançá-la e chegar até o topo, respirar, ver o mundo
e continuar vivendo. Como que ele continua vivendo? Fazendo um acompanhamento psicológico. É o psicólogo, psicoterapeuta, que vai trabalhar no processo de autoconhecimento desse indivíduo, ensinando eles alguns métodos, algumas estratégias para que eles continuem encarando os desafios do cotidiano, encarando os problemas, porque os problemas não acabam, tá, gente? Todos nós temos problemas. Bom, o modo como nós encaramos cada um deles é que nos faz vitoriosos ou fracassados. Então, como que a gente pode fazer esse trabalho? É no processo psicoterápico. E lá o profissional pode te indicar uma série de medidas muito importantes e que literalmente vão transformar aquele ser humano deprimido para um ser humano normal, que encara a vida, que encara o trabalho, que encara a faculdade, que volta a estudar, volta a trabalhar, volta a conviver, ok? Então, se você gostou, dê o seu like, eu te agradeço em se inscrever, faça seus comentários, diga se esse conteúdo foi útil para você e no próximo vídeo a gente retoma os processos. Bye bye, muito obrigada, tchau, tchau.